Hoje vou resumir o filme Solomon Kane, O Caçador de Demônios, mas antes, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo novo. No norte da África, no século XVI, o corsário inglês Solomon lidera sua tripulação em uma batalha contra os defensores otomanos que tomaram uma cidade. Uma luta feroz se desenrola nas ruas, onde Solomon demonstra suas impressionantes habilidades de combate, eliminando inimigos impiedosamente. Eventualmente, eles chegam ao castelo, cujos defensores fecham imediatamente a porta na tentativa de mantê-los do lado de fora. No entanto, a equipe de Solomon rapidamente explode a entrada. Com as chamas se espalhando pelos corredores, Solomon inspeciona os corpos até encontrar um soldado ainda vivo, ameaçando até que o homem revele a localização da sala do trono. Antes de partir, Solomon atira no soldado até matá-lo. O grupo avança para a sala do trono, encontrando uma grande quantidade de espelhos ao redor. Quando os homens começam a entrar, demônios emergem dos espelhos, atacando e sequestrando alguns dos guerreiros, arrastando-os para dentro dos espelhos. A tripulação fica aterrorizada, mas Solomon insiste para que continuem. Quando um dos homens tenta fugir, Solomon atira nele. Neste momento, uma porta na parte traseira se abre, revelando o trono. Solomon entra, apenas para a porta se fechar atrás dele, deixando sua equipe do lado de fora. Ele começa a ouvir um barulho estranho, mas o ignora para pegar o tesouro. Perto dali, o corpo do rei começa a congelar. Solomon acaba confirmando que a temperatura caiu. Enquanto o frio toma conta da sala, um grupo de sombras emerge das estátuas, cercando Solomon. De repente, sombras se reúnem no trono e revelam um demônio conhecido como Ceifador do Diabo. Ele atinge Solomon com seu poder, derrubando-o. O ceifador explica que veio para tirar a alma de Solomon devido à sua vida de assassinatos e ganância, atingindo-o novamente quando Solomon tenta responder. Em seguida, o ceifador invoca uma espada de fogo e tenta cortar Solomon, que bloqueia a lâmina com suas próprias espadas, declarando que não está pronto para o inferno. Solomon desvia rapidamente dos ataques do ceifador e salta pela janela para escapar. Um ano depois, na Inglaterra, Solomon vive em um mosteiro. Ele renunciou à violência e doou sua riqueza para a igreja, buscando limpar sua alma, encontrar redenção e evitar o inferno. Solomon cobriu seu quarto com bilhetes assustadores e fez diversas tatuagens para protegê-lo de ataques demoníacos. Uma tarde, um padre comenta que, desde que Solomon chegou, sentiu uma sombra crescente sobre eles. Na noite anterior, um sonho profético revelou que Solomon deveria deixar o mosteiro. Devastado, Solomon parte, sem saber para onde ir. Ele começa a vagar sem rumo, cruzando os campos durante o inverno. Ele testemunha médicos da peste queimando pessoas contagiadas e moradores locais sendo enforcados como punição. Um dia, uma carroça carregando a família Croutorin passa e lhe oferece uma carona, mas Solomon recusa. Mais tarde naquele dia, Solomon decidiu parar para descansar e ouviu alguns sussurros ao seu redor. De repente, ele foi agarrado por trás por um homem com uma tramontina. 2 outros homens emergiram do esconderijo e o agrediram algumas vezes antes de vasculhar sua bolsa, descobrindo que não havia dinheiro. Ao encontrar alguns papéis cobertos de símbolos, presumiram que ele era um feiticeiro e decidiram queimá-lo na fogueira como uma bruxa. Solomon resistiu, mas sem oferecer defesa, então os ladrões o espancaram até que ele desmaiasse. Um flashback revelou que Solomon cresceu como filho de um senhor importante, mas sendo o segundo filho, seu pai o destinou ao sacerdócio enquanto seu irmão Marcos herdava as terras. Solomon recusou a vida eclesiástica e fugiu de casa, sendo consequentemente deserdado por seu pai. Durante o flashback, o mascarado apareceu abruptamente, e Solomon despertou, percebendo que estava na carroça com os Crautouros. A família assegurou-lhe que estava seguro com eles, e logo fizeram uma pausa para acampar à noite. Embora devesse descansar, Solomon ofereceu-se para ajudar por cortesia. Ele lavou-se enquanto as crianças admiravam suas tatuagens. Mais tarde, durante o jantar, Solomon compartilhou histórias sobre os contratos de sua equipe para proteger pessoas. Meredith, a filha, achou os relatos emocionantes, enquanto seu irmão mais velho criticou o apoio à violência. O pai de William, mencionando seu passado no exército da rainha até encontrar sua fé, revela que costumava achar difícil matar. Solomon, por outro lado, admite que era fácil para ele. Naquela noite, Solomon sonha com sua infância novamente. Ao deixar as terras de seu pai, encontra Marcos tentando abusar de uma garota. Solomon intervém, mas Marcos o domina facilmente, cortando sua bochecha com uma faca. Marcos então o leva até a beira de um penhasco, empurrando Solomon enquanto o manda embora.
Solomon revida e Marcos tropeça, caindo do penhasco. De volta ao presente, Solomon acorda e se junta a William perto do fogo. William mostra a ele o medalhão com fotos de sua esposa e filha, explicando que estão navegando para o novo mundo para recomeçar. Ele convida Solomon para se juntar a eles, mas Solomon sente que sua alma está condenada e acredita que não deveria acompanhá-los. Nos dias seguintes, Solomon continua viajando com os Krautouros, enquanto Meredith faz roupas novas para ele. Em uma tarde, Samuel, o irmão mais novo de Meredith, pede a Solomon para ensiná-lo alguns movimentos de espada. Então Solomon realiza um treinamento básico usando bastões. Naquele momento, eles depararam-se com uma cidade em chamas e decidiram investigar. Corpos com olhos queimados jaziam por toda parte, levando William a culpar o diabo. No entanto, Solomon encontrou uma pira e percebeu que os habitantes falharam em queimar uma bruxa. Enquanto Meredith notava algum movimento, descobriu uma menina ainda viva entre os corpos. Ela foi levada para o acampamento deles, onde confirmou que os moradores tentaram queimar uma bruxa, sem sucesso. Em represália, a bruxa havia massacrado todos e queimado seus olhos. Os Krautouros queriam rezar pelos mortos, mas a menina, na verdade a bruxa, recusou furiosamente. Isso deixou Solomon desconfiado. Tentando acalmar a situação, ele ofereceu uma cruz da família à criança, que voltou-se para Meredith e disse: "É você que queremos." De repente, a garota revelou sua verdadeira identidade de bruxa, marcando a mão de Meredith antes de tentar atacar Solomon, alegando que o diabo o aguardava. Após um confronto tenso, a bruxa transformou-se em pássaros para escapar. Enquanto isso, em uma cidade próxima, cultistas violentos liderados pelo Cavaleiro Mascarado atacavam moradores locais, aprisionando-os em gaiolas para seu mestre, o feiticeiro Malak. Os homens eram recompensados pelo Cavaleiro Mascarado com poderes, cujo toque, além de transferir os poderes, acaba marcando-os com queimaduras em seus rostos. Enquanto os Krautouros montavam acampamento, Solomon investigava a marca estranha na mão de Meredith, sem reconhecê-la. À noite, Samuel acorda Solomon alarmado, mencionando ter ouvido ruídos estranhos. Solomon se levanta para investigar e descobre que o culto de Malak está realizando sequestros. Enquanto Solomon está ausente, os cultistas cercam facilmente o acampamento e capturam sua família, dominando William sem dificuldades quando ele tenta resistir. Ao notarem a marca na mão de Meredith, os cultistas a identificam como alvo único, aprovado pelo mascarado. Pouco depois, Solomon retorna e vê Samuel sendo usado como refém. Solomon tenta negociar pela liberdade dele e de sua família. O mascarado, usando seus poderes, fala através de um soldado e ordena que Solomon o elimine, para salvar Samuel. Devastado, Solomon se recusa, afirmando ser um homem de paz, e o bandido imediatamente executa Samuel. Arrasado pela perda, Solomon renuncia ao seu juramento de paz, declarando que enfrentará o inferno se necessário para exterminar tais monstros. Furioso, Solomon entra em combate contra o assassino, desarmando com facilidade e usando sua própria faca contra ele. Enquanto alguns cultistas tentam resistir, outros levam Meredith embora. William tenta ajudar, mas é atacado por dois homens e seu filho mais velho também é morto. Enfurecido, Solomon decapita um dos cultistas e continua lutando, eliminando qualquer um que o desafie. Enquanto ele está distraído, o mascarado e a maioria dos seus seguidores fogem com Meredith a cavalo, deixando Solomon incapaz de alcançá-los a tempo. Depois disso, Solomon verifica William, que o faz jurar que resgatará Meredith. William afirma que se Solomon salvar Meredith, sua própria alma será salva. Pouco depois, William falece e sua esposa entrega a Solomon um medalhão para auxiliá-lo na missão. Antes de partir, Solomon adquire armas e um cavalo dos cultistas, testemunhando o mal que os possuíra ao abandonar seus corpos. Enquanto cavalga pela floresta, é emboscado por cultistas emergindo do esconderijo, mas ele reage rapidamente, abatendo dois deles com tiros precisos de suas armas. Em seguida, enfrenta outro grupo na estrada, eliminando todos os bandidos com golpes certeiros de sua espada. Solomon liberta as vítimas de uma jaula, exibindo o medalhão enquanto indaga sobre Meredith, mas ninguém sabe de seu paradeiro. Enquanto isso, alguns quilômetros adiante, os cultistas atacam e incendeiam uma cidade. Meredith está aprisionada e tenta acalmar as outras vítimas diante do Cavaleiro Mascarado. 3 dias depois, Solomon avista sobreviventes fugindo de uma cidade destruída, em busca de um novo lar. Ele decide explorar as ruínas e repousar em uma igreja abandonada. Enquanto ora, é surpreendido por um homem, sacando imediatamente sua espada. No entanto, é o padre Michael, que nunca deixou sua igreja.
Ele relata horrores presenciados e confirma que os cultistas devastaram a região. O líder deles, Malaquias, é um servo do mal, mas ele se mantém oculto em seu castelo, nunca visto por ninguém. As vítimas dos cultistas são transformadas em soldados ou escravos, dependendo de sua habilidade. De repente, Solomon ouve um ruído e Michael abre uma escotilha no chão, revelando um grupo de ghouls escondidos no subsolo. Solomon mal pode acreditar que Michael não os tenha destruído, mas o padre explica que são seus paroquianos. A maldição de Malak os transformou, então Michael se recusa a matá-los por algo que não escolheram. Ele admite que os alimenta antes de empurrar Solomon para o buraco e fechar a escotilha. Os ghouls cercam imediatamente Solomon, preparando-se para atacá-lo, mas ele empunha sua espada e começa a lutar. Alguns ghouls se alimentam dos companheiros caídos enquanto outros continuam atacando Solomon, cuja tocha os mantém afastados. Na igreja, Solomon tenta escutar o que acontece lá fora quando um ghoul ataca subitamente. No túnel, um ghoul salta nas costas de Solomon, que o empurra contra a parede e cria um buraco. Solomon joga o ghoul para longe e alarga o buraco para escapar. Enquanto corre por um túnel estreito, os ghouls tentam segui-lo, mas Solomon usa a tocha para mantê-los à distância e bloqueia o caminho com detritos. À beira da saída, um ghoul tenta atacá-lo, mas Solomon o elimina rapidamente. Dois novos ghouls surgem e começam a perseguir Solomon. Ele corre em direção à saída e quebra a barreira de madeira para escapar para a superfície. Os ghouls tentam segui-lo, mas são repelidos pela luz e voltam correndo para dentro. Enquanto isso, Solomon é cercado pelos ladrões anteriores, agora aliados de Malak, que decapitaram Michael. Os três concordam em servir a Malak em troca de poder, porém ainda não dominam completamente suas habilidades. Solomon derrota facilmente cada um dos ladrões em minutos. Ele ameaça lançar um deles aos ghouls enquanto mostra uma foto de Meredith, exigindo saber onde ela está. O ladrão afirma que a garota está morta, o que faz Solomon perder o controle e agredir o ladrão antes de deixar os ghouls levá-lo. Mais tarde, Solomon chega a uma cidade e busca refúgio em uma taverna, tentando afogar suas mágoas em álcool. Ele é abordado por membros de sua antiga tripulação, que desejam que ele retorne como capitão, mas Solomon se recusa, sentindo-se sem propósito. Durante a noite, ele é capturado por um grupo de homens. Na manhã seguinte, dois homens são crucificados por desafiar Malak, enquanto o cavaleiro mascarado observa. Solomon é trazido e também crucificado, sem reagir, convencido de que merece seu destino. Após desmaiar, o cavaleiro mascarado e seu grupo partem. Na traseira da caravana, as gaiolas de escravos são transportadas, incluindo Meredith, que está viva e ilesa. Ao avistar Solomon na cruz, ela grita seu nome, despertando-o desesperado. Solomon arranca as mãos dos pregos e se liberta, caindo no chão. Os cultistas se aproximam para matá-lo, mas a antiga equipe de Solomon surge, derrotando os cultistas rapidamente. Na calada da noite, Solomon acorda em um esconderijo, sendo cuidado por uma curandeira. Ele insiste para ficar sozinho, retira os curativos e vê as cicatrizes dos pregos. Após verificar que ainda pode usar as mãos, Solomon se prepara para partir, mas um membro da equipe o aconselha a esperar até estar completamente curado. Solomon reage com violência, mas os outros o convencem de que precisam dele para derrotar Malak. Durante jantar, compartilham mais sobre o passado de Malak. Ele era um padre curandeiro que vendeu sua alma por poder. O mascarado, seu subordinado, há boatos de que ele não tem rosto sob sua máscara. Solomon enfatiza a importância de matar o mascarado primeiro para enfraquecer Malak. O grupo revela que a base inimiga é o castelo de Esmolto, onde Solomon cresceu, chocando profundamente. Após receber a notícia da morte do senhor do castelo pela tripulação, Solomon se consumiu ainda mais pela sede de vingança, ordenando imediatamente que todos se preparassem. Pouco tempo depois, ele e sua tripulação infiltraram-se sorrateiramente nos terrenos do castelo através de um túnel secreto que Solomon recordava da infância. A bruxa que já tinham encontrado antes surgiu numa sacada, lançando uma caveira ao mesmo tempo que Solomon arremessava sua espada, abatendo-a. A caveira se estilhaçou no chão como um alarme, convocando uma multidão de cultistas para o confronto. Enquanto os homens caíam em combate por todo lado, o cavaleiro mascarado também emergiu, eliminando a tripulação um por um. Solomon correu para interromper o ataque, ordenando que seus homens fugissem e se escondessem, pois sabia que não conseguiriam vencer. Enquanto a tripulação escapava, Solomon enfrentou o mascarado, sendo empurrado para trás antes de se esconder atrás de uma porta, trancando-a para evitar perseguição. Ele se infiltrou pelos corredores, escondendo-se sempre que os cultistas passavam, até chegar ao calabouço.
Quando estava prestes a libertar os escravos, um cultista apareceu atrás dele. Solomon reagiu rapidamente, eliminando-o, e então usou suas chaves para abrir as celas. Infelizmente, Meredith não estava entre os prisioneiros. Um homem foi deixado para trás, revelando-se ser seu próprio pai quando Solomon o examinou, deixando-o chocado. Solomon, desesperado, tentou quebrar as correntes, mas seu pai explicou que eram feitas de magia negra e não podiam ser quebradas. Solomon finalmente expressa arrependimento pela suposta morte de Marcos, apenas para descobrir que Marcos na verdade sobreviveu à queda, mas ficou gravemente ferido e em coma. Desesperado, seu pai recorreu a um feiticeiro chamado Malak para trazê-lo de volta à consciência, mas Marcos foi dominado por uma escuridão, tornando-se o cavaleiro mascarado. As cicatrizes terríveis em seu rosto o obrigaram a usar uma máscara. Revela-se que Malak exigiu todo o dinheiro do pai de Solomon como pagamento pelo feito. O pai, atormentado pela culpa, toma a arma de Solomon e pede para ser eliminado. Chorando, Malak atira nele, libertando-o do sofrimento. Enquanto isso, no túnel, a tripulação luta desesperadamente contra os cultistas com fogo e bestas, sabendo que não podem resistir por muito mais tempo. Solomon chega e, depois de eliminar um inimigo, pede à tripulação um último esforço para acabar com tudo. Ele avança até a sala do trono e bate na porta fechada. Nesse momento, cultistas aparecem atrás dele, mas antes que o combate comece, as portas se abrem misteriosamente. Solomon entra apressadamente e encontra Meredith presa em uma gaiola, que o alerta de que é uma armadilha. No trono, Malak insulta Solomon antes de desaparecer usando magia. Determinado, Solomon decide libertar Meredith, que o adverte de novo sobre a armadilha e como ela foi marcada para atrair ele de volta ao castelo. De repente, o cavaleiro mascarado atacou Solomon, esfaqueando seu ombro e jogando-o ao chão antes de iniciar um confronto. Solomon, relutante em lutar contra seu próprio irmão, tentou convencê-lo com palavras, mas Marcos continuou atacando. Solomon foi forçado a se defender. Ambos irmãos eram espadachins habilidosos e nenhum conseguia acertar um golpe enquanto se moviam pela sala. Enquanto isso, Meredith escapou da jaula e se escondeu. Nesse momento, Malak retornou e descobriu um grande espelho contendo um demônio bestial. Com a situação se tornando mais desesperadora, Solomon continuou lutando contra Marcos até finalmente conseguir feri-lo. Quando Marcos o agarrou pelo pescoço, Solomon removeu sua máscara, revelando um rosto horrível que fez Marcos recuar. Solomon então lançou uma tocha em Marcos, incendiando-o. Com alguns movimentos finais, Marcos finalmente caiu. Ao mesmo tempo, Malak capturou Meredith e usou seu sangue no espelho, libertando o demônio. Solomon, em desespero, correu para evitar os ataques lentos da fera e confrontou Malak, oferecendo-lhe sua alma em troca de Meredith. Malak não acreditou nele e estava prestes a matar Meredith, quando Solomon atirou na cabeça de Malak. O feiticeiro caiu no espelho, sendo absorvido pelo demônio junto com a alma de Solomon, fazendo-o desmaiar. Meredith, pensando que ele estava morto, correu para verificar, mas Solomon acordou subitamente. Recordando as palavras de William, ele percebeu que havia alcançado a redenção ao salvar Meredith. A tripulação apareceu, informando que todos os cultistas haviam sido derrotados, e encerrando a guerra. Desde então, Solomon viajou pelos continentes, lutando contra monstros e protegendo os inocentes. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade do canal. Obrigado por assistir. Tchau e até o próximo resumo. Yeah, yeah.